Olá, seja muito bem-vindo ao Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo, entidade representativa dos policiais da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Aliás, o maior e melhor sindicato de guardas municipais do Brasil. Meu nome é Márcio, eu sou diretor de finanças do sindicato e nesta oportunidade vamos apresentar uma proposta diferente, não direcionada aos nossos policiais, e sim direcionada a um público que ainda não é Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Estamos fazendo um trabalho direcionado aos candidatos, aqueles que se inscreveram no concurso da GCM de 2022. Bom, como eu disse, nessa oportunidade, nós vamos fazer duas videoaulas direcionadas aos candidatos, ao pessoal que vai fazer a prova no próximo domingo, já dia 5 de junho, tratando daqueles temas que são específicos, aquelas questões que valem mais pontuação na prova do concurso, que são as questões de direito. Eu não vou entrar em todas as matérias que está exigindo no edital, até mesmo porque o pessoal já tem uma apostilinha, ou já está num cursinho e já tem a matéria. Eu vou tratar daquelas questões mais específicas da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, a legislação local, e também a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais de todo o Brasil. Mas antes eu vou te dar uma dica. Se você ainda não tem uma apostila montada, você ainda não tem um material de estudo, entre no site do Sindiguardas, www.sindiguardas-sp.org.br. Lá na barrinha vermelha você vai localizar um botão escrito Legislação. Clica nele e você vai ter acesso a todas as legislações que são exigidas pelo edital. E aproveitando, vamos fazer uma troca aqui. Enquanto eu passo informações que serão muito relevantes, muito importantes para a sua prova, você contribui conosco. Como? Se inscrevendo no canal do Sindiguardas SP. Além de você estar bem informado, todas as novidades vão chegar aí no seu celular. Bom, tá preparada? Tá preparado? Pega seu caderno, pega sua caneta, anote as dicas. Sabe por quê? Uma questão de peso 3 que você acerta a mais pode ser o diferencial na sua aprovação ou reprovação nesse concurso público. Eu vou começar aqui com uma legislação de âmbito nacional, que é a Lei 13.022, é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E por que eu vou começar com ela? Porque ela trata de atribuições das guardas municipais. E você vai ver que muitas dessas atribuições são repetidas na lei local, que é da Guarda Civil Metropolitana. Só que a lei local nossa é de 2004, enquanto o Estatuto Geral é de 2014. Então você vê que a legislação nacional se baseou na legislação de São Paulo para padronizar as guardas municipais em todo o Brasil. Vamos começar aqui com a Lei 13.022. Eu vou destacar só os trechos mais importantes, aqueles que são menos relevantes. Eu não vou destacar porque você vai ter o material aí impresso, né? Ou você pode baixar o PDF e estudar no celular. Você dá uma decoradinha nele. Eu vou tratar aqui para você entender o que a legislação quer dizer, o que a legislação quer trazer para o munícipe, para o cidadão e para as instituições guardas municipais de todo o Brasil. Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui com o artigo 2º. É um dos artigos mais importantes da lei porque ele já dá diretrizes do que é uma guarda municipal e os princípios que vão nortear essa guarda municipal. Eu vou fazer a leitura aqui do artigo 2º. Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. O que a gente tira aqui de importante? Primeira coisa, instituições de caráter civil. Se é guarda municipal, não é militar. Primeiro ponto. Segundo, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei. Por quê? A Constituição Federal, ao estabelecer a criação de guardas municipais, facultou aos municípios criá-las, não obrigou. Então, cada município tem a liberdade de criar a sua guarda municipal. E também tem a liberdade de decidir se ela vai ser uma guarda armada ou não. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é uma instituição armada desde que foi criada em 1986. Mas tem muitas guardas municipais Brasil afora que não são armadas por opção do Executivo Municipal, cada município define. Tá? E ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Significa dizer que as guardas municipais não concorrem com as atribuições de outras polícias. Cada polícia no seu quadrado. Então, a Polícia Rodoviária Federal
tem atribuição de policiamento nas rodovias federais. A Guarda Municipal vai fazer esse trabalho? Não. A Polícia Civil, ela tem a competência de instruir os processos judiciais, é uma polícia judiciária. A Guarda Civil vai fazer esse trabalho? Investigação, instruir os processos? Não. Cada um na sua competência. As competências da Guarda Civil Metropolitana são voltadas à proteção de bens, serviços e instalações municipais, bem como seus munícipes, que são os usuários, os destinatários desses serviços públicos prestados pelo município. Então, aqui a gente já, no artigo 2º da Lei 13.022, a gente já estabelece que as guardas municipais não vão ocupar o espaço das outras polícias. Muito embora, nós vamos ver aqui mais para frente, que pode ocorrer de pegar ocorrência ou se deparar com questões que são de outras instituições e o guarda civil não pode se omitir. Isso é muito importante. O guarda civil não pode se omitir, tá bom? Então vamos lá para o artigo 3º da Lei 13.022. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Mínimos. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Resumindo esses 5 incisos, ele está falando de uma polícia comunitária. Mas é muito importante aqui destacar o quê? O patrulhamento preventivo. Mas, Márcio, o que não é preventivo é o quê? É repressivo, é diligências. É aquele tipo de patrulhamento que se faz depois que ocorre o crime. Então, o trabalhamento preventivo evita que se ocorra o crime. E o patrulhamento repressivo, que é a diligência, se faz depois de ocorrido o crime. Então, numa situação hipotética, um roubo a banco, roubar o banco, a polícia que vai evitar que se rouba o banco é aquela que faz o patrulhamento preventivo, faz aquele tipo de patrulhamento para que não se chegue ao crime. Uma vez que ocorrido o crime, os camaradas roubaram o banco, foram embora, levaram lá o dinheiro, quem vai fazer essa perseguição, esse buscar identificar quem são os meliantes e buscar capturá-los é um patrulhamento repressivo. Não incumbe aí as guardas municipais, a não ser que esteja na situação e na hora, no local ali, se deparou uma situação de flagrante de delito. Mas a gente vai tratar mais para frente disso aí. Vamos seguir aqui. No artigo 4º, é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Como eu disse, está no texto constitucional. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. Não vou aprofundar nisso aqui porque é questão de direito administrativo. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Vejam que está repetindo lá o artigo 2º. 1. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Esse artigo 5º, ele traz 18 competências. E você vai ver que quase todas elas são reprisadas na nossa lei local, que trata das competências da Guarda Civil Metropolitana. Mas vamos um a um aqui. Prevenir, inciso 2, prevenir e inibir pela presença e vigilância, isso é preventivo, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. No inciso 3º, atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Vocês perceberam aqui que, como eu disse lá, trata primeiro de proteção dos bens, serviços e instalações e amplia para o público que utiliza esses bens, serviços e instalações. 4. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuem com a paz social. Significa dizer que pode trabalhar com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, bem como os outros órgãos que não são policiais, mas que trabalham para a paz social. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. No 6º, exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos do CTB
ou de forma concorrente mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. Significa dizer que as guardas municipais atuam no trânsito. Já houve, no passado, uma ação direta de inconstitucionalidade no estado de Minas Gerais, que uma entidade lá tentava impedir que as guardas municipais fiscalizassem o trânsito. Essa ação foi julgada pelo STF, eles perderam, as guardas municipais fiscalizam o trânsito. No 7, proteger o patrimônio ecológico, cultural, histórico, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. No 8º, cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades, interesse municipal. 9, interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais, voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Uma palavra para definir isso aqui é consegue. O 10º, estabelecer parcerias com os órgãos estaduais da União ou de municípios vizinhos, por meio de celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. 11º, articular-se com órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. Quando a gente entrar nas atribuições da Guarda Civil Metropolitana, vocês vão ver que todas essas atribuições da Lei 13.022 já são executadas aqui. 12, integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. 13, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-la diretamente e imediatamente quando deparar-se com elas. Lembra que eu falei que o guarda civil metropolitano, o guarda municipal, não pode se omitir? Quando ele está fazendo a sua atividade típica, que é a proteção dos bens, serviços e instalações, bem como seus usuários, ele se depara com uma situação de flagrante delito, o inciso 13 da Lei 13.022 obriga-o a agir. Então ele não pode dar as costas para um munícipe que está correndo perigo e falar, olha, chama outro órgão de segurança ou outro órgão qualquer. Ele tem que agir, ele tem o dever de prestar o atendimento ao munícipe. Isso aqui é o que embasa. 14. Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. 15. Contribuir no estudo de impacto da segurança local, conforme plano diretor municipal, preservando, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Essa é uma atribuição interessantíssima. É o papel que hoje o Corpo de Bombeiros faz, por exemplo, daquela vistoria prévia, não o AVCB, a vistoria prévia dizendo, olha, construir um prédio nesse local é seguro ou viável? O que a Guarda Municipal faria nesse caso? Construir um prédio ou uma casa nesse local vai interferir na segurança da comunidade local? Essa é uma atribuição das guardas municipais. No 16, desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Novamente, convênio. 17. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. E o 18. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Essas são as atribuições que a 13.022 traz a todas as guardas municipais. Prosseguindo, no mesmo artigo 5º tem o parágrafo único, que diz: no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos. E, nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Eu vou explicar isso aqui. Naquele trecho que eu falei, que a Guarda Civil não pode se omitir, em hipótese alguma, o parágrafo único do artigo 5º está trazendo o quê? O Guarda Civil se deparou com uma ocorrência, flagrante delito, ele está prestando o primeiro atendimento. Encostou uma viatura da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e falou, olha,
deixa que a gente assume por aqui, agora acabou a parte de vocês, deixa que a gente prossegue. Esse parágrafo único está falando: deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Ou seja, não é passar a bola, é prosseguir na ocorrência junto com o órgão que encostar lá e for acompanhar a ocorrência. Não é para deixar, né? Agora a parte é de vocês, não é mais minha. Isso não existe, tá? É importante você saber disso porque, de repente, cai uma questão dessa na prova, dizendo lá, por exemplo, o guarda civil se deparou com uma ocorrência, atendeu o flagrante delito, chegada a polícia militar, ela prossegue com o atendimento da ocorrência. Está correto ou está incorreto? Você já sabe o que vai nortear aí a sua resposta. Seguindo, o artigo 6º trata das normas de criação das guardas municipais. E você vai ver aqui também que ele doutrina as guardas que já são criadas, principalmente no que se diz respeito ao seu comando, tá? O município pode criar, no artigo 6º, por lei, sua guarda municipal. Pode ser por decreto? Não, por lei. Parágrafo único, a guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. E aí surge aquela discussão. Mas a Guarda Civil Metropolitana é subordinada a um secretário. E o secretário é subordinado ao prefeito. Então ela não deixa de ser subordinada ao prefeito. O que não pode é a Guarda Civil ser subordinada ao governo do Estado ou ao presidente da República. Tá certo? O artigo 7º trata da quantidade, o tamanho da Guarda Civil Municipal ou da Guarda Civil Metropolitana. E ele fala lá de porcentagem sobre a população do município. Eu não vou entrar porque é matemática, mas a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo está no inciso 3º, que é 0,2% da população, né, que o município que tem mais de 500 mil habitantes. O artigo 8º, ele fala lá de municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente o serviço da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Significa dizer que municípios de uma determinada região metropolitana, por exemplo, vou citar aqui região metropolitana de Campinas ou de Ribeirão Preto, podem fazer um convênio para que elas atuem integradamente. Cada município com a sua faça uma atuação integrada, inclusive compartilhando rede de rádio, compartilhando central de comunicações. Isso é possível e já acontece em algumas cidades do Brasil. No artigo 9º diz: a Guarda Municipal é formada por servidores públicos, integrantes de carreira única e planos de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal. Aqui, a lei separa a carreira da Guarda Civil das demais carreiras da prefeitura, ou se for uma prefeitura que tem carreira única, vai ter que fazer uma carreira à parte só para a Guarda Civil Metropolitana ou para a Guarda Civil Municipal da prefeitura. O município de São Paulo tem um monte de carreira. Então, isso aqui já está cumprido esse requisito aqui da lei federal. Contudo, você vai ver que cidades pequenas, com menos população, as normas também são mais enxutas. Então, às vezes, a prefeitura faz uma regra só de carreira para todos os servidores. Se ele tem guarda municipal, ele vai ter que separar a carreira da guarda municipal da carreira dos demais servidores. Isso que diz a Lei Federal 13.022. Agora, o artigo 10º da lei, isso interessa para você, ele estabelece quais são os requisitos mínimos para a investidura no cargo de Guarda Civil Municipal ou Guarda Civil Metropolitana. Você precisa saber por quê. Você está prestando um concurso e você tem que saber se você cumpre esses requisitos para ingresso. Muito embora é bem provável que caia alguma questão na prova perguntando sobre esses requisitos. Nacionalidade brasileira, obviamente. Gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade, e aí vale ressaltar que até alguns anos atrás a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e outras guardas exigiam nível fundamental para ingresso, isso a partir da 13.022 não é mais possível, tem que se exigir no mínimo o ensino médio. Aptidão física, mental e psicológica, é o TAF e a avaliação psicológica que você vai ter que fazer para ingressar na Guarda Civil. Idoneidade moral, comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. A maioria dos concursos pedem essa idoneidade, mas não tem a investigação social. Aqui tem. Então,
todo candidato vai ter aí a sua vidinha investigada para saber se ele tem o perfil que compatibiliza ele com um cargo policial, que é o de guarda municipal. Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. E aí fica a pergunta: o município de São Paulo, por exemplo, estabelece outros requisitos? Sim. Aqui o município de São Paulo estabelece uma idade mínima, estabelece altura mínima, né? Então a gente vai ver aí mais para frente que esses requisitos são ampliados quando se trata de um concurso para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Prosseguindo, o artigo 11 trata lá das atribuições, ou melhor, do cargo de Guarda Civil Metropolitana e das atribuições que ele exerce. Então lá, o exercício das atribuições dos cargos de guarda municipal requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas atividades. E no parágrafo único fala: para fins do disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para a formação em segurança pública, elaborada pela Senasp, do Ministério da Justiça. Significa dizer que, para ingressar e para ser um guarda civil municipal, guarda civil metropolitano, você tem que ter uma formação específica. Não é uma formação fora, não é algo que você vai trazer para o município. É algo que o município vai te oferecer. Então, quando você ingressar no quadro de guardas civis municipais ou metropolitano, você vai ter que fazer uma capacitação. É um curso de formação de guardas. Vulgarmente, as pessoas chamam de escolinha. É formação, tá? O que pode ocorrer? Às vezes, o município não tem uma escola de formação. Então, ele pode usar a escola de formação de outro município, por meio de convênio, por meio de celebração de acordos entre municípios, criar uma escola única para 5, 6 municípios. Isso é possível, tá? O que não é possível é prestar o concurso e ser guarda civil sem passar por essa capacitação específica. A Senasp, ela estabelece uma diretriz única lá de formação muito boa, com carga horária aí acima de 600 horas de curso e que consegue dar uma formação básica já propiciando e preparando o profissional para atuar. O artigo 12 ele vai continuar com essa descrição que eu falei, que os municípios podem se organizar e criar uma escola de formação única, né? E está lá nos seus parágrafos 1º, 2º e 3º, isso que eu acabei de explicar. Agora o artigo 13 é importantíssimo. Esse é importantíssimo e vale a pena você dar uma estudada, uma decorada neste artigo, porque é quase certeza que eles vão exigir esse artigo na prova. Tem relação com porte de arma, tem relação com o funcionamento das guardas municipais, tem relação com, assim, o município na sua integralidade. O artigo 13 diz: o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante 1. Controle interno exigido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 servidores, e em todas que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes do seu quadro. Ou seja, se a Guarda Municipal tem mais de 50 servidores, ou até que se ela tenha menos de 50 servidores, mas usa arma de fogo, obrigatoriamente tem que ter corregedoria. Mais para frente a gente vai ver que o corregedor também ele tem mandato. Tá? Inciso 2. Controle externo exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da Guarda Municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. Bom, vamos separar aqui então a ouvidoria da corregedoria. O que você já percebe aqui? Que a ouvidoria ela tem que ser independente da direção da Guarda Civil. Então, vou usar a Guarda Civil Metropolitana como exemplo, porque nós temos a ouvidoria da Guarda Civil Metropolitana, a ouvidoria geral do município e a corregedoria geral da Guarda Civil Metropolitana. A corregedoria geral da Guarda Civil Metropolitana e a ouvidoria da Guarda Civil Metropolitana estão subordinadas ao secretário ou à secretária municipal de segurança urbana, enquanto a ouvidoria geral do município não está. Significa dizer que está cumprida aqui a Lei 13.022, porque o dirigente máximo da corporação não vai conseguir interferir em qualquer denúncia que seja, ele vai ser obrigado a apurar
porque vem de um órgão externo de fiscalização, que seria a Ouvidoria Geral do município ou até a Ouvidoria Geral da Guarda Civil Metropolitana, que está no âmbito da secretaria ali, né? Não está sobre a égide, sobre o comando do comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana. No parágrafo 1º fala: o Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. E os corregedores e ouvidores terão mandato, cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. No artigo 14, ele segue: para efeito do disposto no inciso 1º do caput do artigo 13, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, conforme expuser lei municipal. No parágrafo único fala: as guardas municipais não podem ficar sujeitos a regulamentos disciplinares de natureza militar. E aqui a gente precisa separar as coisas, tá? Vamos lá. Primeira coisa: o regime disciplinar, o código de conduta, ou qualquer que seja o outro nome que tenha, ele tem que ser próprio da Guarda Civil Municipal ou Guarda Civil Metropolitana. Mais uma vez, nós vamos separar os servidores das guardas municipais dos demais servidores da prefeitura. Muitas vezes, a prefeitura tem apenas um código de conduta ou um regimento disciplinar, regulamento disciplinar, e é seguido por todos. Se esse município tem guarda municipal, ele tem que estabelecer um código à parte. Por quê? Provavelmente naquele município são os únicos servidores que portam arma de fogo, que têm autorização para o uso da força. Lembra lá no inciso 2º, ou melhor, no artigo 2º, inciso 6º, salvo engano, que fala lá de uso progressivo da força? Pois é, as guardas municipais têm autorização legal para o uso progressivo da força. Por isso, ela precisa ter uma fiscalização diferenciada. Não dá para tratar o guarda municipal da mesma forma que trata os demais servidores. O uso da força, por ser uma autorização estatal, ele precisa ser disciplinado por norma própria. Bom? Agora, o artigo 15 também traz uma coisa que é muito bacana. Você precisa entender isso para, se cair essa perguntinha na prova, você acertar. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança pública ou defesa social. Parágrafo 2º. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira de Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. Parágrafo 3º. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Essa é uma perguntinha que pode cair para você na prova. A Guarda Municipal do município de Louveira, usando aqui como exemplo, foi criada em 1990 e atualmente é comandada pelo coronel PM fulano de tal. Está correto? Se ela foi criada em 90, ela já tem mais de 4 anos, ela não pode ser mais comandada por um policial militar. E a Guarda Municipal do município de Santos foi criada em 2021 e é comandada pelo coronel PM ou pelo tenente PM e tal. É possível? Sim, ela ainda não tem os 4 anos, ainda é possível ter alguém estranho ao órgão comandando a entidade. É importante a gente frisar que aqui a gente está falando do comando da Guarda Civil e não dos órgãos que estão acima da Guarda Civil. Porque, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, que intermedia a Guarda Civil e o gabinete do prefeito. Então, a secretaria está abaixo do prefeito e está acima da Guarda Civil Metropolitana. O comando da Guarda Civil Metropolitana não pode ser exercido por nenhum profissional estranho aos seus quadros, nem delegado, nem procurador, nem coronel, nada disso, porque a Guarda Civil Metropolitana foi criada em 1986. Mas o cargo de secretário, que está acima da Guarda Municipal, pode ser exercido por qualquer pessoa de livre provimento do prefeito. Ele pode nomear quem quiser lá, né?
Pode ser da carreira da guarda? Pode. Mas pode ser fora? Pode. E a secretaria não está no âmbito do quadro da guarda, mas pode ser dirigida por outra pessoa, certo? É importante frisar isso, por quê? Porque vão perguntar, poxa, mas a secretária atual é uma secretária que veio da carreira da Guarda Civil Metropolitana. Se o prefeito quiser trocar ela e colocar uma outra pessoa, pode? Para a secretaria ele pode. O que ele não pode é trocar o comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana. Na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo não existe os cargos da carreira em comissão. Os cargos da carreira não são comissionados. O que são comissionados são os chefes de unidade. Eu vou explicar isso mais para frente quando a gente entrar na legislação local, né? Então, mas, por exemplo, tem outras cidades que o classe distinta, que é um cargo da Guarda Civil Metropolitana, ele é comissionado. Pega alguém lá que é GCM, comissiona ele a CD, para a classe distinta, para que ele possa fazer a fiscalização, a orientação do efetivo, e quando não é mais necessário, tira a comissão, ele volta a ser Guarda Civil Municipal. Aqui em São Paulo não acontece, mas é possível. O que não pode é pegar alguém de fora, pegar lá um cabo, um sargento e falar assim, olha, você vai ser um classe distinta da Guarda Civil Municipal ou Metropolitana. Isso não pode, certo? Guarde bem isso, que isso pode cair na sua prova do concurso de domingo. No artigo 16, fala do porte de arma. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Que lei é essa? Lei 10.826 de 2003 e tem lá uma série de decretos regulamentadores. Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Significa dizer que o comando da guarda, o prefeito, o secretário municipal que cuida da guarda pode suspender o porte de arma do profissional se ele apresentar alguma restrição médica ou alguma justificativa até judicial que incompatibilize aquela pessoa ao porte de arma. Eu vou dar um exemplo aqui, porque isso pode cair na sua prova. O servidor da Guarda Civil Municipal de município tal, de nome tal, foi acusado pela Lei Maria da Penha de ter agredido sua cônjuge. Ele pode ter o porte de arma suspenso? A resposta é sim, ele pode ter o porte de arma suspenso, justamente porque ele fez algo que justificasse a suspensão do porte de arma dele. A conduta dele naquele momento pode ter sido incompatível com o porte de arma. Bom, do artigo 17 até o artigo 22, é importante dar uma decoradinha, porque pode cair na sua prova e você tem que saber, né? O artigo 17 trata do telefone da Guarda Civil Municipal, da Guarda Civil Metropolitana. Qual que é o telefone que eu ligo? Se eu quero falar com a Polícia Militar, eu ligo 190. Se eu quero falar com outro órgão qualquer, Direitos Humanos, Disque 100. Qual que é o telefone da Guarda Civil? É 153. A Anatel reserva o telefone 153 para as guardas municipais em todo o Brasil. Então, se você está num município e você discar 153 e aquele município tem guarda municipal, ele vai cair na guarda municipal do município que você está, certo? O artigo 18. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Isso é preservação da vida do policial. Esse artigo, na verdade, então, é uma proteção ao guarda civil municipal, ao guarda civil metropolitano, para sua integridade física. Se ocorrer dele ser preso por qualquer que seja o motivo, não vai colocar ele junto com os presos comuns que podem investir contra a integridade física dele, contra a vida dele. Então, a proteção. Artigo 19. A estrutura hierárquica da Guarda Civil Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes distintivos e condecorações. Lá no artigo 14, falava lá no parágrafo único que a Guarda Civil Municipal não se submeterá a regimes disciplinares de natureza militar. E aqui fala que a estrutura não pode utilizar de graduações, títulos, uniformes distintivos e condecorações militares. Então vamos explicar primeiro o artigo 14. Qual que é o problema do regime disciplinar de natureza militar? Ele prevê a prisão. Só que a Guarda Civil, lá no artigo 2º, a gente vê que ela é uma instituição de caráter civil. Ela não pode ter uma prisão militar. Lá
no regimento militar, regimento disciplinar militar, o policial pode ser preso por descumprir uma ordem. Na Guarda Civil Metropolitana, isso é impossível. Nas guardas municipais, isso é impossível. A Lei 3022 não autoriza que o município coloque lá uma regra militar no código, no regulamento disciplinar, no Código de Conduta das guardas municipais. E aqui o artigo 19, ele vai impedir que se use aquelas nomenclaturas, as mesmas divisas, as mesmas condecorações, o mesmo uniforme das outras polícias, principalmente da militar, que aqui está excluindo, tá certo? No artigo 21 fala: as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Não é rosa, pelo amor de Deus, é na cor azul marinho, tá certo? Aplica-se a esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. Como a lei é de 2014, o prazo para adaptação era até 2016, e se a guarda municipal de determinado município não está adaptada ainda à Lei 13.022, cabe aí representação via Ministério Público ou qualquer que seja, até o órgão legislativo do município que fiscaliza o executivo, contra ato do prefeito que deixou de cumprir, tá bom? Parágrafo único: é assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Então, se cair lá na sua prova, lá a perguntinha: a Guarda Civil do município tal utiliza a denominação de Guarda Metropolitana, é possível? É possível, você sabe que o artigo 22, parágrafo único, autoriza o município a utilizar essas denominações que já são consagradas pela história das guardas municipais. Bom, gente, eu precisava dar essa pincelada na Lei 13.022, que é uma lei geral, uma lei federal, uma lei que regula as guardas municipais em todo o Brasil, ela é nacional, para adentrar na legislação local, que é a legislação da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Eu enfatizei na cor azul marinho das guardas municipais, que é uma cor padrão, porque se você conhece a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, você vai ver que o destacamento ambiental, por exemplo, usa um verde camuflado. E outros destacamentos podem usar cores diferentes, tá? Mas a cor padrão nacional estabelecida pela Lei 13.022 é o azul marinho, tá certo? Bom, feita essa pincelada, já deu uma estudada aí na sua lei federal, vamos para as normas locais que disciplinam a Guarda Civil Metropolitana. Eu vou tratar aqui das atribuições. Essa lei é lá de 2004, é 13.866, e você vai ver que ela é muito parecida com a Lei 13.022 no que diz respeito às atribuições. Ela trata das atribuições quase igual a 13.022. Vamos lá, pessoal. Bom, o inciso 1º da Lei 13.866, eu acho que você não precisa estudá-lo, porque hoje ele não está no escopo da lei. Ele tem uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse inciso, que é o inciso 1º, ele está sendo discutido no STF, vai ser julgado provavelmente essa semana ou na próxima, mas por enquanto, como foi deferida uma liminar, esse dispositivo foi tirado da lei até que seja julgado o mérito da ação. Então vamos começar no inciso 2º, tá bom? Vamos lá. São atribuições da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Inciso 2. Prevenir e inibir atos que atentem contra os bens, instalações e serviços municipais, priorizando a segurança escolar. O 3. Apoiar as atividades de defesa civil, inclusive nas ações de identificação de áreas de risco, na transferência de pessoas e famílias e no atendimento em situação de emergência. O 4. Proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, adotando medidas educativas e preventivas. Você viu isso lá na 13.022, né? O 5º. Promover, em parceria com as comissões civis comunitárias, mecanismos de interação com a sociedade civil, a fim de identificar soluções para problemas e implementar projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades. Está reprisado na 13.022. O 6º, atuar em parceria com outros municípios e órgãos estaduais e da União, com vistas à implementação de ações integradas e preventivas. Tudo isso está na 13.022. O 7º,
atuar de forma articulada com os órgãos municipais de políticas sociais, visando ações interdisciplinares de segurança do município, em conformidade com as diretrizes e políticas estabelecidas pela SMSU, Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Oitavo, estabelecer integração com órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. O nono, eu acho que esse é o mais importante dessa lei, eu acho que isso vai ser exigido na prova, então você tem que prestar atenção. Fiscalizar o comércio ambulante nas vias e logradouros públicos, tá? Porque esse inciso ele não está reprisado na 13022. Essa é uma disposição local e pode ser exigido na sua prova, perguntando se a Guarda Civil Metropolitana fiscaliza o comércio ambulante. A resposta é sim, está na 13866. E depois a gente vai descobrir quais guardas fiscalizam o comércio ambulante, porque a lei também trata disso. O 10º, intervir, gerenciar e mediar conflitos e crises em bens, serviços e instalações municipais ou relacionados ao exercício de atividades controladas pelo poder público municipal. Eu quero fazer aqui um destaque, porque a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, ela exerce uma atividade que outras guardas talvez não exerçam, que é a mediação de conflitos no âmbito do poder judiciário. Nós temos aqui na cidade de São Paulo, lá na Avenida Liberdade, número 103, o Sejusc Municipal, que significa Centro Judiciário de Solução de Conflitos. É um órgão do Poder Judiciário, mas que é liderado, capitaneado, tocado por guardas municipais. Por isso, o Sejusc Municipal, um convênio entre o município de São Paulo e o Tribunal de Justiça para fazer mediação e conciliação, tá certo? Justamente em cima desse inciso que eu acabei de ler. O 11º, atuar na proteção de pessoas em situação de risco, encaminhando e apoiando as ações sociais, em conformidade com os programas e ações integradas. Projeto de acolher. 12º, realizar atividades de apoio voltadas à segurança do trânsito, na área escolar de segurança a que se refere a Lei 14.492, bem como no interior e em torno de parques municipais, em conformidade com o plano estabelecido em conjunto pelas Secretarias Municipais de Segurança Urbana e de Transportes. Lembra que eu falei que as guardas municipais e a Guarda Civil Metropolitana atuam no trânsito? Está aqui na Lei 13.866. Bom, aí fica a pergunta, quem faz essa fiscalização? Todos os guardas civis metropolitanos de São Paulo fazem a fiscalização do trânsito, a fiscalização do transporte, a fiscalização do trânsito e do comércio ambulante, tá? Porque está aqui no artigo 6º-A, que foi incluído na lei lá em 2009, que diz: ficam estendidas a todas as unidades operacionais e a todos os servidores do quadro da GCM as atribuições previstas nos artigos 1, 4º e 5º desta lei, que serão organizadas e exercidas de acordo com o planejamento, as metas e as ordens de serviço estabelecidas pela SMSU e pelo Comando da Guarda Civil Metropolitana. Então, em 2009, essa atribuição ela era restrita aos servidores que trabalhavam na IFISC, era uma unidade que existia, deixou de existir, e em 2009 foi ampliada a todos os servidores essa questão da fiscalização do comércio ambulante e do trânsito. Artigo 7º. Para fins desta lei, considera-se vendedor ou prestador de serviço nas vias e logradouros públicos o ambulante regular, por conta própria ou mediante relação de emprego, e aquele que exercer tal atividade irregularmente. Por que o artigo 7º separa o ambulante regular do ambulante irregular? Porque as medidas adotadas em cada um deles são diversas, tá? Pela Guarda Civil Metropolitana, a atuação é quanto ao ambulante irregular. E ao ambulante regular, muito embora a Guarda Civil Metropolitana possa fazer também a fiscalização, ela é mais voltada à subprefeitura. Porque as sanções para o ambulante regular partem de apreensão de mercadoria, cassação do alvará, né? Então, são sanções que a apreensão de mercadoria a Guarda Civil Metropolitana faz, mas a cassação do alvará é um trâmite interno da subprefeitura. Por isso, esse tipo de fiscalização fica mais voltado aos agentes da subprefeitura mesmo. E a Guarda Civil Metropolitana mais direcionada à fiscalização do ambulante irregular. Mas quem é o ambulante irregular? O ambulante irregular é aquele colega, aquele cidadão que pega algum material para vender na via pública e não tem autorização do município para fazer isso. A autorização do município se chama TPU,
termo de permissão de uso, uso do solo, né? Então, o camarada pega lá um carro, uma barraquinha ou qualquer outra coisa e passa a comercializar produtos sem autorização do município. Esse é um ambulante irregular. Está passível, está sujeito à fiscalização da Guarda Civil Metropolitana. No artigo 8º, ele vai tratar das infrações, né? E fala: pela prática de infrações às normas que regulam o comércio ambulante, os vendedores ou prestadores de serviços nas vias e logradouros públicos, quando regulares, sujeitar-se-ão às sanções previstas na legislação vigente. É aquela que eu falei que pode ter, inclusive, a cassação do alvará. Os vendedores, no artigo 9º, os vendedores ou prestadores de serviços nas vias e logradouros públicos, quando irregulares, sujeitar-se-ão às seguintes penalidades: multa, R$ 285. Na reincidência, o dobro, R$ 285. Apreensão de mercadorias. Multa e apreensão de mercadorias. Eu vou enfatizar aqui uma coisa. Quando a fiscalização da Guarda Civil Metropolitana se depara com um comerciante irregular, são apreendidas as mercadorias e os meios que se destinam ao comércio. Então, se tratando, por exemplo, de um veículo, daqueles veículos de hot dog, por exemplo, que a pessoa está comercializando hot dog, ele não tem autorização do município para fazer esse tipo de comércio. Quando a fiscalização chega para fazer a apreensão, vai o pão, a salsicha, o molho e o carro. O veículo vai junto, ele vai apreendido porque ele é meio para o comércio. Então a Guarda Civil Metropolitana pode fazer esse tipo de apreensão. E aí, se a organização pedir lá na sua prova: escuta, na via pública logradouro tal, havia um carro comercializando tal produto. Quais produtos serão apreendidos? Se colocar lá a relação dos produtos mais o carro, pode ir nessa alternativa, porque o carro também está sujeito à apreensão por ser um meio do comércio irregular, tá bom? Vamos lá para o artigo 10º. A IFISC, Inspetoria de Fiscalização do Comércio Ambulante, que deixou de existir, durante o prazo de 2 anos, contados a partir da publicação dessa lei, terá sua atuação adstrita à área da subprefeitura da Sé. Isso já caiu. Lembra daquele artigo que eu falei que a atribuição foi expandida a todos os servidores? Então, esse artigo 10, ele, embora conste na lei, já não é um artigo mais utilizado, né? O artigo 11, na mesma coisa, porque ele trata do artigo 10. Agora vamos para o artigo 12. As notificações, os autos de apreensão e as multas decorrentes das atividades fiscais previstas nessa lei serão lavrados pelos guardas civis metropolitanos, observado o disposto no artigo 6º-A, tá? Que são todos os guardas civis metropolitanos. Artigo 13. Os documentos originados pelas ações de fiscalização definidos nessa lei deverão ser encaminhados pela GCM à subprefeitura no prazo máximo de 48 horas, para que tenha prosseguimento a ação fiscal nos termos da legislação vigente. Então, fez a apreensão, recolheu os meios, lacrou, tem que mandar o material para a subprefeitura. Os autos, que são aqueles papéis, a multa, o auto de apreensão, tem que ser enviado também no prazo de 48 horas para que a subprefeitura dê prosseguimento no ato administrativo. Artigo 14. Todo o material apreendido pela Guarda Civil Metropolitana deverá ser acondicionado por servidor ocupante de cargo ou função de agente de apoio em saco apropriado, sendo este fechado por lacre e imediatamente recolhido às dependências da subprefeitura, a quem compete relacionar a quantidade de material apreendida, sua guarda e conservação, bem como adotar as demais previdências daí decorrentes. Eu quero enfatizar aqui uma coisa. A ação de fiscalização é da Guarda Civil Metropolitana, mas o ato de ensacar o material apreendido, passar o lacre lá, transportar esse material apreendido, ele cabe aos agentes de apoio da subprefeitura, tá certo? Muitas vezes você vai ver que o Guarda Civil Metropolitano, no ato da fiscalização, não está acompanhado de agente de apoio, porque talvez não tenha agente de apoio suficiente para atender todas as regiões e fazer esse tipo de ação com os guardas. Então, possivelmente você vai se deparar com guardas fazendo esse trabalho que compete aos agentes de apoio. Isso não é uma irregularidade, não torna o ato ilegal. Só que o guarda também não é obrigado a ensacar ou carregar ou transportar, porque isso é uma função do agente de apoio. Normalmente o pessoal faz,
mas não é obrigado, a lei define ao agente de apoio fazer esse trabalho manual da coisa ali, né? A atribuição do guarda é fiscalizar, preencher os autos, preencher o auto de apreensão, preencher a multa, se for o caso, tá certo? Mas essa questão material mesmo de pegar e colocar a mão na coisa é do agente de apoio. Parágrafo 1º. A responsabilidade pela inviolabilidade dos lacres durante o transporte das mercadorias até a subprefeitura é dos servidores que efetuarem essa operação, cabendo à subprefeitura, caso seja constatada qualquer violação ou outro tipo de irregularidade, adotar as providências visando a apuração de eventual responsabilidade dos servidores pela prática dos atos ilícitos, com a consequente aplicação das penalidades cabíveis. No parágrafo 2º, a subprefeitura é responsável pela guarda, conservação e manutenção das mercadorias apreendidas, bem como pela inviolabilidade dos lacres durante o período em que os sacos permanecerem sob sua custódia, cabendo-lhe, caso seja constatada a violação dos lacres, adotar as medidas, as providências para apuração de eventual responsabilidade, com a consequente aplicação das penalidades cabíveis. Esses dois parágrafos, eles tratam do cuidado que tem que se ter com a mercadoria apreendida. Por quê? Porque a mercadoria apreendida pode ser restituída à pessoa que estava comercializando ela irregularmente, tá certo? Via de regra, será devolvida se a pessoa requerer essa devolução. Ele paga lá a multa que tem que pagar e vai retirar, mediante a apresentação de documentação que comprove que aquele material realmente é seu, ele vai retirar esse material, exceto se for ilícito. Aí eu vou usar o exemplo das mídias, né? DVD, CD, ilícito, essas coisas eles não vão conseguir retirar. E materiais perecíveis, por exemplo, aquele carrinho lá do quebra-queixo. Apreendeu o carrinho do quebra-queixo. O quebra-queixo é perecível. Uma vez apreendido, ele não será restituído ao seu vendedor de jeito nenhum, tá certo? Mas, por exemplo, um camarada que está comercializando lá brinquedos, ele tem os brinquedos apreendidos na ação fiscalizatória. Ele pode ir lá, mediante o contralacre que vai ficar com ele, mais a documentação que comprove que ele adquiriu aqueles brinquedos, retirar esses brinquedos na subprefeitura. Quem que é responsável por guardar isso para que não suma, não extravie ou não se danifique? A subprefeitura. Os guardas fazem ação fiscalizatória. A ação de guarda desse material é da subprefeitura. Isso está lá no parágrafo 3º. A devolução das mercadorias a seus proprietários será efetivada pelo setor competente da subprefeitura, mediante a apresentação da segunda parte do lacre, que é o contralacre, e da nota fiscal de compra de mercadoria apreendida, na presença do agente vistor que estiver de plantão, a quem cumbirá relacionar as mercadorias apreendidas, compará-las com aquelas descritas na nota fiscal e adotar as providências ainda cabíveis. Ou seja, teve a mercadoria apreendida, comprovou com nota fiscal que comprou licitamente aquela mercadoria, pagou lá as despesas que tem de multa, essas coisas, pode retirar a mercadoria. E aí envolve também o carro, né? Vamos supor que naquela ação fiscalizatória que eu falei, apreendeu o pão, a salsicha, os molhos e o carro. O pão, a salsicha e os molhos não será restituído, porque é perecível, mas o carro, ele vai lá, apresenta o documento, o carro é meu, né? E vai retirar o carro lá, não vai ficar apreendido para sempre. Parágrafo 4º. O subprefeito designará comissão com a finalidade de elaborar laudo de avaliação das mercadorias apreendidas, constituída por no mínimo 3 servidores, sendo um da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento, um da Coordenadoria de Ação Social e um da Coordenadoria de Saúde. Isso é mera formalidade, tá? É bom dar uma guardada nesse parágrafo 4º, só para, de repente, cair uma pergunta lá. Quem são os servidores que compõem a comissão designada para elaborar o laudo de avaliação? Então você sabe lá que é um da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, CPDU, um da Coordenadoria de Ação Social e Desenvolvimento, CASD, e um da Coordenadoria de Saúde. Aí, olha o 5º que fala: as mercadorias perecíveis que forem objeto de apreensão não serão devolvidas, sendo doadas às entidades de assistência social sem fins lucrativos, regularmente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, mediante autorização do subprefeito nos termos da lei e tal. Tá? Parágrafo 6º. O laudo, aquele laudo do parágrafo 4º, deve indicar estado de conservação das mercadorias. Olha a importância disso aqui.
No caso de brinquedos, se atendem às normas técnicas de segurança. O tipo, quantidade e lote de cada mercadoria. Veja bem, lembra que eu falei que pode ser apreendido os meios da venda do comércio irregular? Supondo que apreendeu lá uma Towner de hot dog. E aí o cidadão que é o dono da Towner resolve retirá-la e fala assim, olha, minha Towner não estava amassada não, estava ilesa, intacta. E agora a subprefeitura vai ter que ser responsável por esse amassado. É nesse laudo que os agentes que compõem a comissão vão ter que escrever, olha, tem um amassado na lateral direita, falta o para-choque, falta isso, falta aquilo. Por quê? Quando o cidadão for retirar o seu material, ele tem que ter ciência de que o material está da mesma forma que estava quando foi apreendido, tá certo? Não foi deteriorado pela ação da municipalidade. Parágrafo 7º. Os produtos alimentícios apreendidos deverão ser encaminhados ao Banco de Alimentos, vinculado à Secretaria Municipal de Abastecimento, para análise e posterior doação, observados os requisitos impostos no parágrafo 6 desse artigo. Parágrafo 8º. O disposto neste artigo quanto à doação não se aplica às mercadorias deterioradas, danificadas e estragadas, com data de validade vencida, impróprias para o consumo, produzidas ou obtidas ilicitamente, em desacordo com a lei ou as normas técnicas aplicáveis, cuja destinação deverá se efetivar na forma da legislação própria. Eu falei que o material ilícito, eu usei como exemplo o CD e DVD, as mídias piratas, não serão restituídos. E também não serão aproveitados por nenhuma ONG ou qualquer que seja entidade que esteja cadastrada para receber esse tipo de doação. Ele será destruído, certo? Artigo 15. O servidor responsável pela apreensão deverá fornecer àquele que teve suas mercadorias apreendidas o nome e endereço da subprefeitura para sua retirada, observando-se no que couber as disposições das leis municipais que tratam desse assunto. Quando o agente da Guarda Civil Metropolitana faz a fiscalização e apreende a mercadoria, além de entregar o contralacre, que é um pedacinho do lacre lá, ao detentor do material, ele vai informar. Vai dar toda a informação completa dizendo ao cidadão, olha, caso queira rever sua mercadoria, o senhor vai comparecer à subprefeitura tal, com endereço tal, no horário de funcionamento tal, a tal horas. Ele precisa dar essas informações completas, porque a pessoa precisa saber onde vai procurar sua mercadoria caso deseje reavê-la. Bom, aqui nós encerramos a parte que fala das atribuições da Guarda Civil Metropolitana e mais aquela parte da Lei Federal 13.022 que trata, além de atribuições, outros detalhamentos de funcionamento, criação, instalação de guardas municipais no âmbito nacional. É importante frisar, é importante você entender que uma coisa são as atribuições da instituição Guarda Civil Metropolitana, que são reguladas pela Lei Municipal 13.866 de 2004. Outra coisa são as atribuições dos guardas civis metropolitanos, que está lá no decreto 56796 de 2016 e que não é exigido pelo edital do concurso público. Então não vou detalhar aqui o 56796 porque ele não vai cair na sua prova. E são atribuições dos cargos aqui da carreira da Guarda Civil Metropolitana, tá bom? Agora, vamos dar uma respirada, tomar um lanchinho, pega seu caderninho, deixa ele aí esperando alguns minutinhos e a gente volta para a parte 2, a videoaula 2, onde a gente vai tratar da carreira da Guarda Civil Metropolitana. E é muito importante você prestar bastante atenção nessa aula, porque se cair perguntas sobre a 16.239, o decreto 5.6795, sobre a 8.989, no que diz respeito a tempo de serviço, tempo de efetivo exercício, tempo de contribuição, você vai acertar.